Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 19 até o 29, diz assim: Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betbara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acabamos de ler um texto aí no Evangelho de João, e o relato de João, nós vamos falar sobre a questão do batismo. Esse texto é uma declaração de João, do seu ministério e daquilo que ele realmente foi chamado para fazer. A Bíblia diz aí que João estava batizando e num dado momento em que ele estava batizando, chegam os homens para indagar ele ou interrogá-lo. Por que ele estava batizando? Você viu aí o desfecho da história, o diálogo de João com os discípulos dos fariseus. E uma das coisas interessantes nesse texto é que João vai falar com eles abertamente, porque eles, na verdade, questionaram João sobre um dos fundamentos da base cristã. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. João agora está ali no momento de batismo. E o que é interessante é que eles preocuparam-se com João Batista pelo fato de que muitas pessoas estavam indo ali diante dele para ser batizado. E ele dizia o seguinte: arrependei-vos e credes em Deus. E isso mexeu com eles por causa que eles estavam perdendo a sua popularidade. Eles mandam seus discípulos para lá para perguntar a João quem ele era. Ou seja, eles queriam saber se João era aquele que eles tinham lido na própria Escritura, que seria o Messias. João, naquele momento, ele declara: não sou. O que é interessante é que quando ele fala que não é, eles colocam mais outros personagens. Tu és quem? É Elias? Profeta? Quem tu és? Nós precisamos saber de que segmento e qual a tua placa denominacional para que nós venhamos levar a resposta para os donos do lugar. Os donos do lugar querem saber qual é a placa denominacional sua. A Bíblia diz que João fala assim: eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. A declaração de João é interessante. Endireitai o caminho do Senhor. Na verdade, eu batizo com água, mas após mim vem um
que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou aqui, mas a minha missão simplesmente é abrir o caminho. Porque depois de mim vai vir um aí, que esse vai mandar fogo do céu, vai encher todo mundo de fogo. Depois de João falar isso, eles vão embora indignados. Só que o texto diz, no outro dia, aparece Jesus também para ser batizado. E quando Jesus aparece no outro dia para ser batizado, João declara e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, e agora nos vai algumas perguntas. Uma das perguntas mais corriqueiras, e existe grande questionamento, e a maioria das pessoas dizem o seguinte, ele pergunta, por que eu preciso me batizar? E aí, geralmente, nós dizemos para ele, porque o batismo é uma confissão pública. E além disso, há um simbolismo muito grande. Por exemplo, quando o homem é mergulhado na água, ele representa que está morrendo para o mundo e nascendo um novo homem para Deus. As pessoas que ali estão, independente da quantidade, mas a pessoa que ali estiver, ela é testemunha de quanto você morreu para que realmente venha nascer de novo. E depois de morto, sepultado, você nasce uma nova criatura para Deus no mundo espiritual. Porém, a pergunta de muitas pessoas é, tá, eu preciso ser batizado, mas se o batismo significa que nós estamos mortificando e arrependimento de pecado, por que então Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Se ele era o que tirava o pecado? Vai aí uma dica de rodapé, como diz pastor Hernandes Lopes. Jesus era modelo. E se o modelo não fizesse, certamente ninguém o faria. E por que muitas das vezes você pergunta, por que a igreja evangélica não batiza a criança? Porque é isso. O batismo é uma representação do arrependimento do pecado. E a criança não tem pecado. Então, por isso, ela não precisa se batizar nas águas. Por isso, nós não batizamos crianças. Nós fazemos aquilo que está em Lucas capítulo 2. A Bíblia diz, no livro de Lucas capítulo 2, que Jesus foi apresentado no templo. Então, nós apresentamos crianças. O pecado em si. E talvez você tenha até uma outra pergunta. E até é válida. Que diz, mas vem cá. Se o batismo é arrependimento, e se criança não se batiza, então o batismo tem que ser por imersão ou pode só jogar água na cabeça? Aí, querido, deixa eu te falar uma coisa. Depende muito da denominação. Talvez você ainda tenha outra pergunta. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas o ladrão da cruz não se batizou. É porque não deu tempo. Mas ele confessou que Cristo era o Salvador. Independente das questões que você venha levantar, o batismo faz parte dos fundamentos da fé cristã. Ou seja, é necessário que você realmente entenda que isso faz parte do pacote da salvação. Por isso, se tua vida está desconcertada e precisa consertar, conserte. Mas saiba, não fique protelando, porque isso pode custar a sua salvação e a sua entrada no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, dê força aí pro canal. Deus abençoe.